Obrigado, um grande prazer voltar a esse espaço onde eu já estive tantas vezes, sempre com muito orgulho. Estou aqui porque o convite nasceu da Clarice num rio da Amazônia, em pleno Rio Negro. Estávamos bebendo, acho que bebi bastante. Ela disse: você viria a um debate sobre o homem moral? Eu disse sim, esqueço que o dia chega, que a data chega. Mas é um prazer, vi a peça 2 vezes e li o livro várias vezes, como já tinha lido livros do Rabino Bonder, especialmente comecei com a Kabbalah da Inveja, sobre a inveja, em função do que eu estava escrevendo de Pecar e Perdoar, também sobre dinheiro e sobre alma e moral. Texto que me tocou muito, porque tanto a Clarice como a atriz, como Rabino, como pensador, me tocam no ponto que são pessoas livres. São pessoas que não partem de uma moldura. São pessoas que se apresentam diante do mundo com a sua vontade, seu senso crítico, e não são transgressores no sentido que nós começamos a falar aqui. Quem rouba os cofres públicos, quem é racista, quem bate a mulher, não é transgressor. É apenas alguém que segue a idiotice dominante. A transgressão é não ser idiota, não seguir uma norma imbecil e estabelecer um novo caminho. Isso é a transgressão. Eu conto em palestras que se não houvesse o pecado de Adão, a Bíblia terminaria no capítulo 2 do Gênesis. E os outros livros da Bíblia não existiriam. Porque ao pecar, Adão e Eva inauguraram a história. Começa toda a saga de Adão e Eva. E para animar a nós, seres humanos, eu sempre lembro que nós temos como primeira família do mundo a mais perfeita, a família original, em que Deus cria perfeitamente Adão do barro e Eva de uma costela, deixa-os livres, felizes e sem doenças no paraíso, estabelece apenas uma norma de compliance, apenas uma. Não pode comer, do resto pode tudo, pelado, o dia inteiro, sem problema. O diretor se afasta, eles vão imediatamente. Como criança que você diz para não colocar o dedo na tomada, eles vão imediatamente ali, são demitidos por justa causa, vão para o mundo, têm filhos. Caim matou Abel, como você sabe. Primeira família do mundo tem 50% de transgressores, um assassino e um cadáver. Essa é a primeira família humana, a mais perfeita, a mais próxima de Deus, a que não tinha sogra, aquela que tinha absolutamente tudo para dar certo. Essa é a primeira família do mundo. E se vocês leram tanto a Bíblia, na sua parte inicial, como o Novo Testamento, se vocês leram com atenção, os nossos patriarcas não são pessoas fáceis. Não são pessoas que se caracterizaram por seguir todas as normas. A primeira vocação de Abraão, quando ele ouve em Ur, sai da tua terra e vai, ele está quebrando toda a tradição familiar. É um homem já de idade, sem filhos. Alguns acham que seu pai fazia ídolos, ou que tinha enfrentado pessoas que faziam ídolos, e ele sai. Ele segue simplesmente uma ordem e sai da sua tradição. Os outros patriarcas, tanto Esaú, Jacó, são famosos pelas transgressões. Lembrando que Jacó luta pessoalmente com o elemento divino e recebe seu nome, Israel, aquele que luta com Deus. Lembra que as matriarcas, Sara riu atrás da cortina, quando ouviu falar que ela geraria um filho naquela idade. Que eu saiba, Rabino, é o primeiro riso da Bíblia, né? Sara ri atrás da cortina, ou seja, ela tira sarro dos anjos. Ela tira, os anjos dizem, duvido. Ela fica atrás da cortina, e essa é uma matriarca. Outra matriarca engana o marido colocando pelo no braço do filho, para que a bênção fosse dada ao mais novo e não ao mais velho. A Bíblia é uma sequência de transgressões. Esaú e Jacó, Absalão. Davi mandou matar Urias, seu general, seu combatente, para ficar com a sua esposa. Salomão transgrediu com a rainha de Sabá. Todos eles transgrediram. E a história da Bíblia não é uma história que a gente chamaria de hagiográfica, ou seja, de santos perfeitos, mas de homens, de mulheres transgressores, com dificuldades, santos, mas pecadores, santos, mas humanos.
Sem a transgressão não haveria história. A história é criadora ou criada a partir da transgressão. E mesmo naquele que na tradição cristã é a pessoa do porte de Jesus, vamos lembrar que a sua última frase em aramaico, das 3 frases que lemos os evangelhos em aramaico, sua última frase é um gesto de rebeldia, é um gesto de dor. Pai, pai, por que me abandonaste? Lama, lama, eli sabachthani. Não é assim, tudo bem, vamos nessa, estou morrendo, mas tudo legal. É, pai, por que me abandonaste? É um gesto humano, absolutamente humano, cheio de vida e de significado. Mostra a imperfeição humana. Pedro ouviu a Jesus 3 anos, aula integral, um workshop maravilhoso, voava, levitava, andava sobre o mar, curava, ressuscitava, uma aula melhor que qualquer professor, 3 anos de tempo integral. Eis que na hora da formatura, ele nega que o professor tenha dado aula 3 vezes. Tesoureiro da turma, vende o mestre à diretoria de ensino. Ninguém acompanha o mestre à prisão, só João, o mais novinho, vai até a cruz e também não faz nada. O mestre volta e passa 40 dias em recuperação de reforço. Fala, repete as mesmas ideias. Última pergunta de Pedro, príncipe dos apóstolos: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. 3 anos de aula com Jesus, ele não entendeu uma palavra. Aí Jesus subiu ao céu, não aguentou mais, você chega, é muito esforço. A história dos apóstolos, alguns cognominados filhos do trovão, a história de ira na Bíblia, a história de pessoas falando de coisas que não deveriam falar, é a história da transgressão. A transgressão criadora e não a transgressão repetidora de preconceito. A transgressão que lhe torna humano, já que o livre-arbítrio na tradição teológica não foi negado aos seres humanos. A tradição que permite que eu me afirme como ideia acima, inclusive, da norma divina. E a ideia de que essa transgressão é criadora de uma identidade que torna a minha fé orgânica, verdadeira e estrutural, e não simplesmente uma fé de seguir algo absoluto para o qual eu não penso nada e que me entrego, como se dizia no século XVI, perinde ac cadáver, me entrego como um cadáver. Ou seja, são pessoas que transgridem, pessoas que constituem a transgressão. Não há nada mais insuportável, não há nada mais desagradável na espécie humana que alguém que não erra e se considera uma pessoa de bem. A pessoa de bem é a pior invenção da espécie humana. Em primeiro lugar, porque ela é arrogante, ela não pertence à humanidade, ela aponta o dedo, ela cumpre aquele papel que Jesus denuncia nos fariseus: olham o cisco no olho do outro, não olham a trave que está no seu. São sepulcros caiados de branco, pagam o dízimo do cominho, mas não entenderam o amor ao próximo. E aí vem essa tradição que eu adorei ler nos textos do Rabino, essa tradição que eu vou buscar lá na tradição do Rabino Hillel, antes da era cristã, na época anterior ainda de Herodes o Grande, lembrando que o neto do Rabino Hillel, Gamaliel, foi o professor do apóstolo Paulo, e trouxe essa ideia do amor superando a graça, o amor além da graça. O que a lei dizia era importante, mas existia algo superior à lei. Quando eu vi a primeira vez a peça, a Clarice conta logo no início a história de uma senhora que ela insinua que tem um sobrenome mais ao norte da Europa, de ascendência além do rio Reno. E ela insinua que essa senhora teria afirmado que não é possível ser budista e judeu. Eu, como especialista em religiões, concordaria com a senhora. O budismo nega a existência de um Deus criador, o budismo não vê sentido na criação, não trabalha com a ideia de pecado e não admite uma alma imortal, nem imoral, nem nenhuma alma possível. O judaísmo, como o cristianismo e o islamismo, pressupõe um Deus criador que dá sentido e lógica ao universo e estabelece um código moral muito estrito entre fazer e não fazer. Eu diria, essa senhora, ela está teologicamente correta. Eu daria argumentos para a chatice dela,
ela está correta, só que não. Ela está correta porque ela leu o texto, e ao ler o texto ela emitiu a opinião do fariseu. A lei não é essa, a lei é outra. Uma das frases mais revolucionárias do Novo Testamento é quando Jesus diz: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Shabat é um instrumento para o crescimento do homem, e não para o crescimento do Shabat. Ou seja, essa ideia, quando eu me apego à lei, quando eu sigo o que se chamaria em filosofia de uma hermenêutica estrita, literal, é a ideia própria de quem não consegue pensar, e não conseguindo pensar se refugia na sua dor e na sua dúvida junto à lei. Cumprindo a lei, diz o primeiro código de direito romano, faça-se a justiça per et mundus, que o mundo desapareça, desde que eu faça a justiça. Muitas vezes eu pensei nisso, e muitas vezes precisei aprender vivendo. E aquilo que mais me ensinou para que a minha alma pudesse se entregar à transgressão, foi exatamente eu também ter errado e ter perdido um pouco da arrogância mais forte no passado que eu tinha de ser uma pessoa de bem e cumpridora das normas. E a todo instante eu aprendo. Como palestrante eu ficava particularmente irritado, como no meio de uma palestra, naturalmente com tema para adultos, havia uma criança berrando na palestra. E eu pensava, como um pai traz uma criança para uma palestra, como esse choro atrapalha, não é culpa da criança? Claro que nada dizia, mas pensava. Há alguns anos eu fui levar um grupo ao Museu do Holocausto em Israel e fomos antes ao Memorial das Crianças. 1,5 milhão de crianças assassinadas pela barbárie nazista. Através de um jogo de espelhos, 1,5 milhão de velas reproduzidas naquele ambiente comovente e o nome delas sendo dito no ambiente. Quando eu saí daquele ambiente a primeira vez, arrasado, escrevi isso no Estadão, eu passei a dizer uma coisa para mim que nunca mudou. Toda criança que chorar do meu lado é um nome a menos naquele museu. Toda criança que chorar está viva e eu vou comemorar esse choro, porque aquelas não choram mais, aquelas foram tragadas na barbárie. Então hoje, ao invés de reclamar, quando uma criança chora, eu sorrio, peço que a mãe deixe que ela chore, porque eu aprendi que eu reclamava do choro das crianças unicamente porque eu era homem, e homem não tem a menor noção do que é ter um filho, colabora muito pouco para isso e participa muito pouco disso. Ou seja, eu descobri que a minha norma, aparentemente protegida pela regra do foco, do silêncio, da boa aula, era simplesmente uma norma da minha arrogância, que tentava, através da minha vaidade, ser o único foco de atenções. Foi preciso aprender muito, foi preciso errar e viver para que eu notasse que eu precisava transgredir o foco que eu travestia de uma norma do bem, que é o grande defeito das pessoas de bem. Elas justificam sua dor ou sua pouca frequência sexual através de normas. Eu não digo isso porque eu tenho ódio, mas é que eu sou a favor da ética. Eu não digo isso porque você é assim, eu digo isso porque eu defendo a família. Em nome do bem, cometem-se crimes pavorosos. Há uma senhora que me atacou na internet, eu lembrei a ela, no fim da nossa discussão, que Jesus procurou prostitutas, publicanos e procurou samaritanos que não tinham clara identidade judaica e abominou as pessoas que frequentavam o templo e cumpriam a lei. E eu disse a ela uma frase: Jesus, no fim dos tempos a senhora será vomitada no juízo final. Era uma maneira educada de citar Mateus 25, mas era uma maneira de tentar dizer que os fariseus estão vivos, gente. Os fariseus se candidataram para outubro. Os fariseus estão cheios de moral. Os fariseus estão apontando as pessoas de bem, estão apontando o caminho do bem, mas não o verdadeiro bem que nós gostaríamos, que é o bem da ética pública, mas o bem travestido de uma máscara que esconda toda a nossa contradição, a nossa alma imoral e a nossa liberdade transgressora. Ora, é exatamente essa liberdade transgressora que é a origem de toda a ética, já que a moral entendida, no rigor da expressão, não precisa ser assim,
como uma instituição religiosa, a partir de um definidor do bem acima de nós, que é Deus, e que institui um decálogo, ou institui mais de 600 mandamentos, e pune quem não cumpre, e premia quem cumpre, isso é moral, porque pressupõe autoridade. E a ética, no estrito da palavra filosófica, pressupõe que mesmo que eu não acredite em céu e inferno, mesmo que eu não seja premiado ou punido, eu tenho que fazer o que é melhor, porque eu sou humano e vivo no meio de humanos, e não porque eu sou bom ou mal. É só quando eu me reconheço mal, limitado, arrogante, vaidoso, incapaz de perceber o outro, só quando eu toco no meu gênio de cão. Hoje à tarde eu disse que já ouvi em família: Jesus te ama porque não convive contigo. Já ouvi isso em família. É só nesse momento que finalmente eu estaria preparado para entender o que é a criação, a bondade, o amor e a capacidade de estar plenamente vestido com o bem, porque, como faz a Clarice, ao retirar qualquer roupa, ao se apresentar inteiramente nua, como viemos ao mundo e como em várias tradições sairemos desse mundo, ao se apresentar como uma nova Eva, sem pecado, criada de forma total, exatamente é esta veste imoral que liberta, e que debaixo de panos e golas altas, e do combate aos decotes, e de vestidos compridos, que tapem o joelho, eu estou gritando: como a minha mente é tarada, como a minha mente não pode ser excitada, como eu vivo achando que o problema é o outro, e na nossa cultura, particularmente a mulher, a fonte do pecado, a ponto de eu conseguir dizer, quando alguém é molestada sexualmente, que deu um motivo, que é uma das asneiras mais agressivas que a humanidade já inventou. Ou seja, a culpa é do outro e não do meu desvio de caráter. Isso não é a transgressão. A transgressão é eu afirmar a minha liberdade, ao custo inclusive de passar por cima da norma social, desde que essa transgressão me liberte. Em todas as personagens que eu citei, Moisés começa a sua vida matando um egípcio, fugindo para o deserto, casando com a filha de um sheik. Isso daria problema em Israel hoje, para um grande líder religioso, casando com a filha de um sheik e fazendo tudo aquilo que tinha que fazer a partir de uma série de capacidades metafóricas, inclusive negociando com Deus para que não destrua o povo, como Abraão negociou para que não destruísse Sodoma, querendo ver a glória de Deus, mas negociando para entrar numa caverna e que Deus coloque a mão por cima, a todo instante descobrindo, a todo instante aprendiz, a todo instante Moisés, a todo instante aquele que compreende muito da natureza humana. Não existe possibilidade de eu ser uma boa pessoa, não existe possibilidade de eu ser ético, se eu acreditar que a minha ética me torna superior aos outros. Não existe possibilidade de eu ser uma pessoa minimamente decente, se eu fizer dessa decência um orgulho diante das pessoas que eu considero indecentes. Não existe possibilidade de eu ser fiel à minha esposa, ser fiel ao marido, à namorada, se isso servir para eu atacar quem traiu, ou seja, fez aquilo que eu desejaria, mas não tive coragem de fazer, e não tendo coragem, ataquei em nome da ética. Não existe pior hipocrisia do que utilizar a ortodoxia da norma para esconder seu medo, seu ressentimento, sua inveja e sua dor. Nós vivemos um momento que os homens de bem estão na moda, nós vivemos um momento que o discurso do bem está na moda, e a todo instante eu vejo candidatos dizendo: temos que salvar a família. E eu penso: temos que salvar de pessoas como você, temos que salvar de pessoas que querem instituir uma norma. E para mim sempre, família é o espaço definido pelo amor e pela proteção das pessoas. Eu não defino família pelos orifícios preferidos, mas por espaço de amor e de proteção. Então essa é a rebeldia que pode dar certo. Essa é a rebeldia que vai fazer passar por cima da norma
como o texto lembra. E essa é a rebeldia num dos trechos lindos da peça, tantos, a peça é só de trechos lindos, quando a Clarice fala, o Rabino fala na boca da Clarice também, e ela interpreta aquele Rabino sapientíssimo, que ao morrer diz que a vida é um cálice emborcado no universo, ou algo assim. Clarice? Da xícara de chá? E as pessoas perguntam, o que é isso? O que significa? Que significa até chegar ao último discípulo. E aí ele pergunta, mas o que significa? E volta, e dizem ao Rabino, isso o que significa? Ele diz, tá, então a vida não é uma xícara de chá embotada. Só quando eu sou profundamente livre, só quando eu sou profundamente autêntico, só quando eu estou nu diante de mim mesmo, num processo psicanalítico e ético, só nesse momento eu posso dizer que a norma é uma bobagem, porque meu corpo não precisa mais de normas, ele já é um corpo do bem, ele já é um corpo cidadão e construtivo. Enquanto eu achar que eu preciso da muleta da norma, eu estou infantilizado e ainda sou a pessoa que vai frear antes do radar da estrada. Eu ainda sou a pessoa que precisa de norma, precisa de orientação. Ainda reconheço minha incompletude moral. E nesse sentido, ao invés de simplesmente reconhecer que eu sou menos por ser incompleto moralmente, eu faço da minha incompletude um ponto de vaidade. Também é uma frase bíblica que eu adoro, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, não a maioria das coisas, mas tudo é vaidade. E como também a Bíblia garante, no capítulo 3 de Eclesiastes, que tudo tem seu tempo e sua hora. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu desejo muito que tenha chegado para o Brasil, enfim, a hora de nascer e parar de matar, a hora de juntar e parar de dividir, a hora de construir e parar de atacar, a hora de pensar e parar de colocar minha dor travestida de opção política como algo diante do outro. E esse é o meu grande sonho para esse ano, que todos os brasileiros descubram, nas sábias palavras do Rabino e no brilhante trabalho da Clarice, onde está sua alma imoral, nossa única chance de salvação, a nossa alma imoral e a fuga da norma do bem autoritário, dogmático e que mata qualquer bondade e qualquer possibilidade de bem. Essa é a minha esperança para esse ano e eu agradeço ao convite feito para estar aqui. Muito obrigado pelo convite.